Você sabe como fazer pedidos? Bom, eu acredito que todos nós nascemos com essa vocação, pedir. Uma criança, quando ela nasce, ela pede para sua mãe, em forma de choro, o alimento que ela precisa. Mas o pedido certo, será que você sabe pedir da forma certa? É isso que nós vamos tratar no nosso devocional de hoje. Fala aí, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala com vocês é Cimei e nós estamos carregados de palavra nessa série de devocionais que nós estamos vivenciando nesses dias, na verdade. Eu tenho certeza que se você assistiu todos os vídeos anteriores, você está cheio da palavra de Deus e eu espero que praticando. Mas se você caiu nesse vídeo e você ainda não assistiu nenhum outro, eu quero que você para ele agora, por favor, retorne nos primeiros vídeos para que você possa entender em sequência aquilo que nós estamos tratando. É um devocional acerca do livro de Tiago e nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da mensagem do Reino de Deus. Tá preparado? Hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 4, verso 3. E nós vamos tratar disso. E é o título desse vídeo, né? O pedido certo. Vamos lá. Tiago 4, verso 3, vai nos dizer o seguinte: pedis e não recebeis. Então, ele está falando que estamos pedindo, porém não estamos recebendo. E a questão é, por quê? É o que ele fala aqui na sequência. Então, pedis e não recebeis, porque... Olha a resposta de Tiago, meus amados. Pedis mal. Então ele fala, vocês estão pedindo, mas não estão recebendo, porque vocês estão pedindo mal. E ele finaliza dizendo da seguinte forma: para gastar, queridos, espera aí, em vossos prazeres. Em algumas versões está falando com seus próprios interesses, para os seus próprios interesses. Então, vocês estão pedindo e não estão recebendo. Essa é a palavra de Tiago para nós. E é a palavra de Deus, porque ela é viva. Deus está nos dizendo, através da vida de Tiago, vocês estão me pedindo, mas não estão recebendo, porque estão pedindo mal. Porque vocês estão pedindo para gastar com seus próprios prazeres. Sabe, queridos, isso me lembra uma história. Um rapaz, uma vez, ele ouviu a voz de Deus. E em um de seus momentos de oração, como um religioso fervoroso que ele era, buscava o Senhor durante as madrugadas, Deus um dia, e é uma história ilustrativa, claro, Deus um dia falou para ele assim: olha, vai chover muito na sua cidade, e a água vai subir bastante, vai ter enchente para todo lado, alagamentos, e você vai perder a sua casa. Mas fica tranquilo, foi o que Deus disse para ele, porque eu vou te salvar. E aquele homem, cheio de alegria por ter ouvido essa palavra, ele se sentiu honrado de, mesmo perdendo tudo, ouvir Deus falando, eu vou te salvar. Então ele ficou esperando e de repente a chuva veio num belo dia. E de fato, como Deus tinha falado para ele, choveu bastante, choveu muito. E aquele homem, para poder escapar da enchente e da água, da enxurrada, do alagamento, ele subiu no telhado da sua casa e a água começou a subir. De repente, apenas o telhado estava à mostra. Muitas pessoas da cidade perderam os seus bens, perderam tudo que possuíam, inclusive ele. E aquele homem no telhado da sua casa, ele começa a falar com Deus: Deus, o Senhor disse que me salvaria, eu estou esperando. E de repente, no meio de toda aquela confusão, vem um homem em um bote salva-vidas e ele grita para aquele rapaz no telhado: vamos, entra aqui, porque a chuva ainda está caindo e a água vai subir ainda mais. Aquele homem responde para aquele senhor daquele bote: pode ficar tranquilo, meu amigo, porque Deus me disse que iria me salvar. Aquele homem, achando que aquele rapaz no telhado era maluco, e com razão, ele vai embora. De repente, chega um segundo homem em um barco todo apressado, carregando já algumas pessoas que ele havia acabado de resgatar. Ele fala: entra logo, e todo mundo começa a sinalizar para aquele rapaz e fala: você vai morrer aí, entra aqui, a gente te salva, a gente vai te ajudar. E aquele rapaz responde para aquele grupo: fica tranquilo, gente, porque Deus vai me salvar. E aquele grupo vai embora
tendo a certeza de que aquele rapaz no telhado estava maluco. E de repente chega um terceiro grupo, agora um grupo de bombeiros, e aqueles bombeiros insistem com aquele homem e falam assim, ó, entra, a gente precisa sair daqui agora, porque a água que tá vindo lá de cima, tá vindo com muito mais força do que a que veio até agora. E aquele rapaz, ele responde mais uma vez, podem me deixar aqui, porque Deus me falou que iria me salvar. Aquele homem, queridos, ele acabou morrendo afogado pela força das águas. E, de acordo com a história, chegando no céu, ele se encontra com Deus e ele fala, Deus, eu estou bravo com o Senhor, porque o Senhor falou para mim que iria me salvar, mas o Senhor não apareceu. E Deus, com toda a ternura e bondade no seu coração, olha para aquele homem e fala assim, eu te enviei 3 oportunidades de ser salvo, e em nenhuma delas você quis entrar. E o que essa história tem a ver com o versículo que nós acabamos de ler, queridos? Aquele rapaz, ele havia feito um pedido para Deus. E ele havia recebido uma resposta, mas ele não entendeu, e o pedido dele era, eu preciso ser salvo, o Senhor falou que me salvaria. Mas ele estava esperando ser salvo à sua própria maneira, da sua própria forma. E sabe, queridos, muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós temos pedido algo para Deus, mas nós não temos recebido conforme nós acreditamos que deveríamos receber. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Existem tantas coisas que Deus tem feito por nós, queridos. A sua maneira, a maneira de Deus, que é muito melhor do que a maneira com que nós gostaríamos de receber. Assim como aquele homem, queridos, nós precisamos ter os nossos olhos e ouvidos abertos de forma atenta para perceber quais são as formas que Deus trabalha. Porque os caminhos de Deus, assim diz a palavra, são melhores do que os nossos. Os pensamentos dele são muito maiores do que o que nós temos. A palavra, queridos, vai nos dizer que nós temos pedido, mas nós não temos recebido. Mas quando nós começarmos a pedir da forma certa e a compreender como Deus trabalha, tendo a visão como Deus de fato quer que nós enxerguemos, nós conseguiremos perceber quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. A forma certa de pedir, queridos, não é como nós queremos, mas como o Pai quer. Jesus, ele disse certa vez, perto da sua crucificação, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça como eu quero, faça conforme a sua vontade. Essa precisa ser a nossa oração hoje. Esse precisa ser o nosso pedido hoje. Somente assim, orando conforme o Senhor deseja, é que nós passaremos a receber ainda mais do que nós já temos recebido. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esse tempo de devocional. Obrigado pela essa palavra compartilhada conosco. Nos ajude, Pai querido, a realizar pedidos conforme a sua vontade e o seu desejo. Porque nós temos pedido mal e por isso nós não temos recebido. Então nós queremos orar e agradecer previamente por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos saber, ter a sua mente para poder pedir conforme a sua vontade. Repetir o gesto que Cristo fez, que não seja feito conforme nós queremos, mas conforme o Senhor quer. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Clica no like desse vídeo, dê um gostei aí para nós, para que esse vídeo ele possa chegar em mais pessoas. Compartilha também, se inscreva nesse canal para que a mensagem do Evangelho possa alcançar mais pessoas. Na descrição desse vídeo você vai encontrar aí alguns dos materiais que nós temos compartilhado durante toda essa série. Materiais que nós mesmos escrevemos, um e-book a respeito do livro de Tiago e outros livros escritos pelo nosso pastor, o livro Me Converti e Agora, e também o livro que carrega o título dessa série de devocionais, Vida na Vida. Nos ajude, queridos, adquirindo esses materiais e nós temos certeza de que você crescerá ainda mais em conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até mais.